El Salomão e Vinícius Lara, eles lançaram o livro Diálogos Espíritas. Eu até brinquei com o nosso companheiro há uns dias atrás aí. Aquela região de Juiz de Fora está sendo um núcleo maravilhoso de espíritas, né? Lugar abençoado. Então, que você continue nos brindando com esses temas, com esses livros maravilhosos, e nós estamos aqui hoje para ouvi-lo. Para entrarmos nesse clima de fraternidade, de amor e de compartilhar com você o tema que trará, que é como e por que estudar o Espiritismo, nós vamos abrir uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é uma carta de Paulo aos Coríntios, primeiro, uma das cartas de Paulo aos Coríntios. A palavra da cruz. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirólogo do Mestre situam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados. A sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfez e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem. Vezes sem contas, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repetimos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de loucos, e temos maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quando então o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Aí temos a nossa página de preparo, e nós, nesse momento, vamos nos envolver com esse amor que jorra do alto, em direção ao nosso irmão, para ampará-lo, para que de sua boca saia só de que estiver cheio o seu coração, fruto do seu conhecimento, do seu estudo, do seu aprendizado, da sua vivência. Que sejamos todos envolvidos, Senhor, nessa noite, nesse momento único de confraternização com todos os nossos amigos da Casa Espírita, fora dela, não importa. É um abraço amigo, é uma corrente vibracional do bem. Que possamos, Jesus, absorver todos esses conhecimentos e em nossas vidas de relação podermos usar da melhor forma com quem estivermos dividindo o nosso momento. Abençoa a todos, Senhor Jesus, que os mentores e trabalhadores de nossa casa amiga, da casa de nosso irmão e de todos os espíritos envolvidos com todos os que aqui estão, mentores, guias, protetores, possam neste momento, todos, em uníssono, abraçar-nos uns aos outros na verdadeira fraternidade que une, que arregimenta, que constrói e que não divide. Obrigada, Senhor, por esse momento de fé. E assim, apresentamos já o nosso companheiro, Humberto Schubert, que você seja bem-vindo entre nós mais uma vez e que nós vamos ficar aqui ouvindo amorosamente. Então, com a palavra, nosso irmão. Saudações a todos, confrades, amigos. Tudo funcionando?
Sim, em perfeita harmonia, meu amigo. Facebook aqui, todos à sua espera. Perfeito. É emocionante falar para uma casa que tem como patrono, entre os seus espíritos, né, patronos, o Santo Agostinho, né, esse grande mestre da consciência. E eu gostaria de começar, então, enfatizando justamente no tom da mensagem proposta sobre a crucificação, né, essa mensagem que é escândalo para os gentios e para os próprios judeus naquele momento, uma mensagem incompreensível de um Deus bom, amoroso, paternal, que envia o seu filho dileto para morrer de uma forma injusta, ignominiosa e extremamente sofrida. E isso gerou um constrangimento não só para os corações daquelas pessoas que vivenciaram aquele momento, mas também o constrangimento da razão, uma incompreensão, uma dificuldade de conciliar o conceito do Deus amoroso e misericordioso com os fatos da vida de Jesus. Foram muitos deles duríssimos e difíceis de conciliar com essa ideia um pouco mais ingênua, claro, de um Deus de amor que deveria cuidar dos seus filhos de maneira protetiva, né, de maneira a mimá-los com carícias eternas. E, na verdade, a mensagem cristã é de que a grande bênção que Deus usa para promover e para fazer florescer os espíritos é a bênção da maturidade, da consciência, da capacidade de lidar com as mais diversas situações da vida. Portanto, a mensagem cristã, ela já era essa mensagem, toda ela da responsabilidade, da educação do espírito, da nossa conscientização para que nós saiamos do mundo das lamentações, das dores, das aflições, para o mundo da consciência desperta, para o mundo do espírito elevado, que se reconhece imortal, que se reconhece herdeiro do universo e que, portanto, nada teme e diante de nada se aflige. Só que essa transformação ela é naturalmente lenta e dificultosa. Muitas outras propostas da mesma época, de um pouco antes ou de muito depois, vão tentar oferecer, como as de Buda, de Sócrates, de uma série de outros mestres espirituais, de mestres éticos e mestres de consciência, muitas outras propostas tentaram despertar o ser humano e oferecer ao ser humano o convite para uma nova fase da vida em que as coisas são colocadas em perspectiva menos material. E as paixões, elas não são domesticadas à força, né, a golpes de murro da vontade, mas elas são domesticadas através do despertamento da consciência para a sua limitação, para a sua frugalidade. A doutrina espírita, ela na mesmíssima linha da filosofia socrática, por exemplo, ou do cristianismo, da proposta cristã, não vai oferecer um caminho florido de facilidades, né, ininterruptas, como algumas pessoas esperam. O pensamento mágico até hoje espera e cobra das igrejas, né, soluções miraculosas, soluções espetaculares e imediatas para todos os problemas através da oração. Geralmente, inclusive, da oração encomendada, né? Eu, como membro ou como contribuinte da igreja, eu espero que orem por mim, né? A proposta consciencial, já desde o cristianismo, né? Desde a antiguidade filosófica e mística das outras grandes religiões, até os dias de hoje, ela é sempre a proposta da auto-iluminação, da saída do cárcere, da saída da escravidão voluntária das paixões para um caminhar cada vez mais suave
não sem dores, não sem dificuldades, não sem desafios, porque não é isso que o Espiritismo vem propor, mas como uma filosofia da maturidade da consciência, da maturidade espiritual, propõe-se que o indivíduo vai encontrar bem-aventurança, consolação e serenidade, mesmo diante das dificuldades, das dores, dos dissabores da vida, das amarguras da vida. Porque o espírito maduro, a partir de um determinado momento, ele deixa de sentir de maneira aflitiva essas dores, começa a entendê-las como parte da vida, parte do seu processo de treinamento, de exercício, de ginástica espiritual, portanto, exige suor, exige esforço, exige desafios cada vez maiores, e nessa senda ascensional de amadurecimento, o espírito cada vez menos vai se queixando, se lamentando e se rebelando contra essas propostas, esses convites iluminativos da vida. Mas então surge uma questão que é muito grave, muito premente. Se nós não somos esses espíritos maduros, esses espíritos que já fizeram o trabalho de iluminação da consciência e entendem a importância do sofrimento, a importância do trabalho, do esforço, né, de nos tolerarmos mutuamente, de convivermos com pessoas às vezes muito difíceis, pessoas que trazem para nós também amarguras e sofrimentos, nós não estamos nessa condição de seres perfeitos. Como que nós nos preparamos para a viagem? Como é que nós fazemos o treinamento inicial ou um treinamento de reciclagem, se o nosso caso não for tão principiante, né? Não for o de iniciantes, assim, dos primeiros passos, né? Se nós já demos meia dúzia de passos, como é que nós fazemos o curso de reciclagem para nos encaminharmos mais rápido para essa senda de progresso, de libertação? Para isso, nós precisamos estudar as ferramentas que nós temos à disposição, observando o seguinte, com muito cuidado, que em matéria de teoria pura, estudar é uma tarefa puramente teórica, puramente intelectual. Em matéria moral, em matéria de amadurecimento da consciência, do espírito, é evidente que nós não podemos confundir a palavra estudar apenas com aquisição de conhecimento de teorias. Estudar significa necessariamente também vivenciar e praticar. Nós temos um defeito gravíssimo na sociedade de hoje, que é a separação radical entre a ideia e a prática, entre a teoria e a aplicação. Por causa dessa separação muito radical, e que às vezes ela é feita por incompetência nossa, por nós não entendermos da questão, nós vamos pregar ou nós vamos vivenciar, às vezes, um divórcio, uma alienação completa das nossas ideias para as nossas ações, em relação às nossas ações. Como que isso acontece? O sujeito acreditando que existe esse abismo e essa separação absurda entre teoria e prática, ele diz o seguinte: existem os estudiosos da doutrina espírita, aquelas pessoas que estudam muito para dar palestra, para conduzir o grupo de estudo, para escrever livros. E existem as outras pessoas que são trabalhadores, né, que põem a mão na massa e não precisam estudar tanto. E vice-versa, né? Nem o trabalhador não precisa estudar tanto, e o que é estudioso, ele também não pode pôr a mão na massa, não pode fazer uma tarefa mais simples, não pode fazer uma tarefa, às vezes, que desgasta, que gera suor. Então, nós vamos criando especializações, como se dentro da casa espírita nós tivéssemos uma profissão. A profissão de um é falar, a profissão do outro é trabalhar na cantina. A profissão do terceiro é organizar as finanças da casa. E a profissão
do quarto é receber as pessoas, aplicar o passe, fazer o atendimento fraterno, seja lá o que for. Nessa separação, como se fosse uma empresa ou como se fosse um ambiente de trabalho em que nós temos as diferentes funções atribuídas a cada um, nós acabamos nos alienando da verdadeira harmonia orgânica das tarefas, que é preciso estudar e que, ao mesmo tempo, é preciso limpar a casa espírita, porque limpar a casa espírita é um gesto de carinho e é uma necessidade também, que a gente quer a casa limpa, as pessoas precisam da casa limpa. Então, nós precisamos reconectar as funções e fazer com que cada trabalhador, cada membro de uma casa espírita, do movimento espírita, de uma instituição que seja, consiga não fazer todas as tarefas, é evidente, né? Mas no limite do possível, que a pessoa consiga transitar por diferentes tarefas com naturalidade, com a naturalidade que nós temos do cuidado da nossa casa. Então, nós temos algumas tarefas de limpeza, temos algumas tarefas educacionais, quem tem criança, você tem que lidar, às vezes, né? Uma pessoa que às vezes mora com alguém que não é familiar, ou mora com muitas pessoas, ela precisa ter um relacionamento social, precisa ali trabalhar os recursos humanos, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa estudar a doutrina o tempo todo, a gente precisa fazer o culto no lar, na nossa casa. Então, assim como a gente faz no lar, a gente faz também na casa espírita. Nós precisamos integrar as tarefas, fazer com que todas elas façam sentido e que nenhuma delas seja negligenciada, porque não temos um especialista ou não tem uma pessoa que trabalha somente com aquilo. Então, isso é uma necessidade da vida prática. Nós sabemos que é assim. A gente sabe que na casa espírita nós não podemos ter uma hiperdivisão de tarefas. Da mesma maneira como nós não podemos, na casa espírita, ter uma hiperdivisão de tarefas, nós não podemos nem sequer entender que uma teoria, como a teoria que está exposta no Evangelho, não é imediatamente prática. E o sujeito, infelizmente, existe. O sujeito que decora aquilo, né, que decora ou o Evangelho ou obras da doutrina espírita, né, ou literatura de apoio, né, as obras básicas, e não pratica nada daquilo, ele não começou a entender nem o básico do básico, que aquilo são propostas de transformação comportamental, de transformação da consciência engajada, da consciência no mundo, transformação da minha vida. Se eu não entendi que a proposta do Evangelho, a proposta do Espiritismo é a transformação da minha vida, a transformação de quem eu sou para ser outra pessoa, abandonar o homem velho para abraçar o novo homem que ainda está por construir, né? Se a gente não entendeu nem isso, e se nós ficamos repetindo passagens, trechos, casos emocionantes de Chico Xavier e tal, e não mudamos, não fazemos um esforço real, forte, intenso para nos melhorarmos, para tolerar e depois amar o próximo, para perdoar as ofensas, então nós não começamos a entender nem a proposta do Espiritismo. Agora, se a gente entendeu minimamente a proposta, continua sendo difícil conciliar a teoria e a prática, que é da natureza humana fazer essa separação artificial e infantil entre teoria e prática. Então, muitos de nós vão querer apenas agir, né, vão se tornar braços da parte assistencial da casa espírita, outros vão ter a tendência ou a preferência ou até o orgulho, né, de serem os intelectuais do movimento espírita, os estudiosos, os palestrantes, os oradores do movimento espírita, e vão também abandonar as outras tarefas práticas, as realizações concretas, para apenas falar e ler. Isso não é estudar o Espiritismo. Estudar o Espiritismo é entender que é integrado, que as duas coisas andam sempre juntas. Como as próprias mensagens, os próprios princípios da doutrina dizem.
né? Os princípios da doutrina dizem o tempo todo para nós perdoarmos, para nós amarmos, para nós sermos misericordiosos, para sermos pacientes diante das dificuldades, das tribulações da vida, para termos fé, para orarmos, né, que a prece é eficaz. Então, se a gente não transforma isso em fruto, nós somos uma árvore que pode até ter vários títulos, mas que, julgada pelos frutos, é estéril, não produz nada. Como que a gente vai dizer? Ela é improdutiva mesmo, né? Ela é infecunda. Então, a mensagem do porquê estudar é essencialmente ligada à mensagem do que é a doutrina espírita e de, consequentemente, como nós devemos nos aproximar da doutrina espírita. Não pode ser de uma maneira puramente teórica, tem que ser de uma maneira teórico-prática, ou então prático-teórica, as duas coisas perfeitamente conciliadas. No segundo momento, a gente vai passar para o estudo propriamente dito. Em que consiste, ou o que está envolvido no estudo da doutrina espírita? Em outras palavras, como estudar o espiritismo? A gente vai ver que, de cima a baixo, a doutrina ela nos dá recomendações para a ação, mas essas recomendações elas reconhecem a nossa fragilidade, fraqueza da natureza humana, a precariedade do nosso estado evolutivo no mundo que é de... A doutrina espírita ela aponta para ideais e para metas de transformação do espírito. É como se fosse uma escola primária, essa metáfora dos espíritos, né? Como se a gente estivesse numa escola primária, aprendendo o alfabeto, começando a ensaiar as primeiras leituras, conhecendo os números, as primeiras somas. De repente chegasse um estudante de anos mais avançados, né, 4, 5 anos à frente, e dissesse para nós: olha, eu já estou lendo livros, eu consigo ler livros, eu consigo fazer multiplicações e divisões, estou começando a aprender raiz, estou começando a aprender também geografia, que é bem mais complicado do que aprender a ler, já conheço um pouco da história, né? Aí a gente ficaria muito impressionado e o patamar de conhecimento daquele aluno mais adiantado, ele poderia parecer inatingível. No entanto, se a gente entender corretamente que é um patamar mais avançado, que não é para a gente atingir isso amanhã ou semana que vem, é para a gente atingir isso ao longo dos séculos, aí a gente consegue tirar um estímulo da visita dos alunos mais velhos, ao invés de a gente ficar chateado com excesso de cobrança, com excesso de perfeccionismo. Então, colocado em perspectiva, o estudo do espiritismo ele tem que estar sempre aliado ao fato de que o estágio da humanidade atual, e isso é dito pela própria doutrina, se a gente estudar bem a própria doutrina, a gente vai ver isso, o estágio da humanidade atual, ele nos convida a fazer um progresso com calma, sem angústia, sem estresse, sem desespero. E é aí que a gente vai realmente conseguir entender que um capítulo, por exemplo, como Sede Perfeitos, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ele é um capítulo que é projetivo. Ele não está dizendo o que nós devemos fazer. Ele está dizendo qual é a meta da evolução na Terra. O que é que se espera do espírito quando ele estiver pronto para sair da Terra? É aquele homem de bem, né? A imagem do homem de bem dentro do capítulo Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, a mensagem de Jesus já era extremamente exigente. Quando a gente lê o tópico a respeito do caráter do homem de bem, das condições e da forma como se apresenta o homem de bem, a gente vai ficar, às vezes, constrangido de ver que falta muito para essa condição. Mas, se nós temos esse constrangimento,
A gente não está atento ao estudo do Espiritismo. A gente não está atento ao conhecimento e à compreensão da proposta espírita, que é uma proposta para o melhoramento de almas nessa condição que é a condição do planeta Terra, né? É um aperfeiçoamento das almas, da forma como elas estão, na forma como elas estão agora. De certa maneira, essa também era a mensagem de Jesus, mas a mensagem de Jesus não era tão clara, ela não era tão esmiuçada quanto uma filosofia que explica as diferentes gradações de espíritos, né, de uma forma até curiosamente bem parecida com a de muitos espiritualismos da época de Kardec, um pouquinho antes do Iluminismo, né? Nós vamos ver a ideia de espíritos desencarnados indo habitar outros planetas, até em filósofos assim razoavelmente céticos, como Kant, por exemplo, vai falar da transmigração planetária, né? Quando o sujeito não tem mais condições de aprender nada na Terra, ele encarna em Júpiter, onde ele vai aprender lições mais avançadas num planeta que tem a sua constituição física e atmosférica mais refinada, consequentemente os corpos são mais refinados, praticamente vaporosos e tal. Então essas teorias elas foram aventadas 100, 150 anos antes do Espiritismo, geralmente por filósofos, e mais especificamente por filósofos da linha de Leibniz e de outros que defendiam um espiritualismo forte ou uma natureza espiritual de todas as coisas. Até a matéria seria, em última análise, composta por partículas espirituais, alguma coisa assim. Então, nós viemos tateando concepções de uma hierarquia ou de uma escala de espíritos muito antes do começo do trabalho de Kardec. E quando Kardec vai formalizar, através da interrogação dos espíritos, essa noção, isso vai colocar o nosso aprendizado espiritual, nosso programa de evolução moral, de aperfeiçoamento moral, por assim dizer, em perspectiva secular. E essa perspectiva secular, né, de séculos e séculos e milênios de progresso, ela realmente tira dos nossos ombros o peso da presunção, da pretensão, da pressa, do perfeccionismo, né, da expectativa de nós terminarmos o percurso rapidamente. Agora, por outro lado, isso que a gente está dizendo não deve significar que nós não devamos fazer todo o esforço possível para nos apressarmos na marcha ascensional, né? Então, o estudo do Espiritismo também vai mostrar a todo momento que, se nós entendemos a mensagem, por mais que nós não devemos nos angustiar e nos afligir com o processo do amadurecimento, não devemos querer apressar esse processo, nós também não podemos ser negligentes, procrastinar ou sermos preguiçosos, por assim dizer, com esse processo. Então, aquele que não empenha, aquele que não dirige todos os esforços para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento, né, tentando absorver as lições da moral evangélica e também dos princípios da doutrina espírita, ele é culpável por ter recebido as ferramentas e não ter trabalhado. Então, o que nós vamos tentar fazer o tempo todo é, sem angústia e sem aflição, fazer o máximo de esforço possível. E aí, no tópico seguinte ao homem de bem, nós vamos ver justamente o que é o verdadeiro espírita, né? E no verdadeiro espírita vai ser apresentado para nós a imagem do sujeito que entendeu e que levou a sério a doutrina espírita. E aí, o que esse tópico começa dizendo? É o homem de bem, né? Volte para o tópico anterior. Todas essas características: perdoa indistintamente, é caridoso, é paciente,
tem fé inabalável, porque a sua fé é racional, ele entende que existe o tempo de Deus, ele entende que o caráter desse mundo, a constituição material desse mundo, gera necessariamente a dor, o sofrimento, o desgaste, e, portanto, não se pode ou não há que se reclamar ou que se rebelar contra nem os sofrimentos, nem mesmo as injustiças do mundo, porque tudo isso faz parte da ordem de coisas, do tipo de pessoas com quem nós convivemos. Então, nós vamos lutar contra o sofrimento, vamos superar as dores, vamos lutar contra as injustiças, nunca de maneira afetada, nunca de maneira perturbada, sempre com serenidade, sempre com tranquilidade, com autodomínio, com esperança e fé no futuro. Né? Isso é o que o comportamento espírita deve ser. Claro, de novo, se eu não consigo, e me olho no espelho e falo, bom, isso aqui é o que o espiritismo, o que o espírita deve ser. Eu não sou isso, eu estou muito aquém disso, portanto, eu não sou espírita, eu deveria, talvez, amarrar o meu burro em outra árvore. Né? O sujeito, ele também, novamente, eu estou repetindo isso muitas vezes, tá, gente? Mas é porque realmente esse é o ponto fundamental. O sujeito que acha que, porque ele está distante do ideal, ele tem algum problema muito sério, ele não entendeu que despertamento para essa própria distância e caminhar na direção do amadurecimento espiritual é o que se espera do espírita, é o que se espera do adepto do espiritismo, do praticante do espiritismo. Né? É ânimo e boa vontade para caminhar, para superar a lacuna. Num sentido um pouco mais prático, então, nós vamos colocar a questão da leitura minuciosa, da meditação, da prece e depois, claro, da execução dos princípios espíritas. Por que leitura minuciosa? Porque se nós absorvemos os princípios filosóficos profundos do espiritismo, morais, às vezes alguns deles beirando assim uma mística ou uma metafísica, né? Lições éticas realmente duras, difíceis de se digerir, né? Se a gente absorve isso, se a gente decora isso da maneira como o vestibulando que está se preparando para fazer uma prova e que precisa citar os pontos, né, do livro dos Espíritos, quais são as partes, né? Começa onde? Né, das causas primárias, né? Em que parte das leis morais está a lei da destruição, né? Se a gente tenta estudar com esse viés justamente colegial, com esse viés do vestibulando que está se preparando para ser avaliado, nós vamos fazer, às vezes, a memorização daqueles pontos e não vamos entender a sua repercussão para a nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que fazer na leitura atenta é ler sempre perguntando qual é a relevância desse ponto aqui. Qual é a relevância desse princípio? Né? De novo, o espiritismo é uma questão de autonomia da consciência. Então, a gente não pode transferir o estudo, não pode transferir a leitura. A gente precisa da leitura porque da forma como o volume de informação, o volume de princípios, de leis naturais, morais, que estão ali enfechados na obra de Kardec, principalmente, nas outras obras de apoio também, mas principalmente na obra de Kardec. A forma condensada como as coisas estão ali, seriam necessários muitos milhares de palestras, ou de comentários, ou de conversas com outras pessoas, para a gente explorar todo aquele conteúdo. Então, a leitura ela é imprescindível. A gente pode não absorver tudo, mas a gente precisa da leitura, tá? Mas é preciso sempre a leitura crítica e a leitura engajada na prática, na aplicação. A primeira coisa que a gente faz é, mas
o que me interessa a tal da hierarquia dos espíritos, ou da escala espírita? O que isso tem a ver com a minha vida? Aí você vai tentando fazer a conexão entre a escala hierárquica dos espíritos e algum tema prático que faça diferença no contexto da sua vida. Aí você vai ver, bom, existe o espírito perfeito, puro, né? Existe o espírito que é sábio, mas ainda não é perfeito, mas aquilo que ele falar, geralmente a gente pode seguir quase todas as vezes, que é um espírito muito mais maduro do que nós outros. A gente tem exemplos de espíritos sábios, né, que encarnaram uma grande quantidade deles na Terra, como Sócrates, por exemplo, né, uma grande quantidade de santos ou de filósofos que a história registrou, né, São Francisco, Kant, e uma série de personalidades assim extraordinárias que demonstraram que estão longe da perfeição, talvez, mas que já são espíritos sábios, espíritos bondosos, que conseguem transmitir quase que sem erro, né, as regras do bom proceder moral, pelo menos, da essência da moralidade. Às vezes podem errar em relação a algum detalhe muito específico da astronomia, ou então de uma concepção da natureza que dependia de outros conhecimentos, e que naquele estado da época o sujeito não podia resolver. Problema de quebra-cabeças, às vezes mais intelectual. Muito bem. Então, sempre que você conseguir correlacionar a escala com um julgamento de como lidar, como ouvir, como tratar uma informação daquele espírito, daquela pessoa, aí você vai entender melhor a escala. O que interessa a diversidade dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados e a escala dos mundos, né, de primitivo, né, mundos endurecidos, para espíritos endurecidos, provas e expiações, regeneração. O que isso nos interessa? Bom, nos interessa que nós sabemos que quem está habitando esse mundo, com raras exceções dos supermissionários, dos sábios que de vez em quando aparecem por aqui, os fundadores das religiões, os grandes santos, os grandes profetas, os grandes pensadores, né? Com raras exceções, né? Nós vamos ver que quem habita a Terra são pessoas que vão sofrer inevitavelmente. Então, se eu estou sofrendo e olho para o vizinho e acho que a grama dele é mais verde, que os filhos dele são mais bonitos, o carro dele é melhor, eu estou errando, de alguma maneira, a minha avaliação. Eu estou cometendo algum erro de julgamento, porque é impossível que aquelas pessoas que eu invejo, aquelas pessoas de quem eu tenho despeito, que ele sim deveria estar na situação que eu estou, que é uma pessoa pior, tudo. Nós estamos errando a concepção do que as pessoas vieram fazer na Terra. Nós não estamos sabendo analisar o que as pessoas estão fazendo ali. Então, naquele juízo, naquela análise daquela pessoa qualquer, de quem eu possa ter inveja ou despeito, eu fracassei em observar que ele, como habitante da Terra, é um sofredor. Eu posso não estar vendo o sofrimento, né? Ou pode ser que ele esteja plantando para colher amanhã, mas a gente sabe que todos que estão aqui vão, de certa maneira, sofrer as precariedades, as durezas, as maldades do planeta Terra. Então, notem que o importante dessa transição não é que a gente faça leituras assim mirabolantes, associações complicadíssimas entre o livro de Emmanuel com uma mensagem de Joana de Ângeles ou de Bezerra de Menezes, com o contexto atual do coronavírus, onde que encaixa, né? A gente não precisa dar esse pulo do gato, mas a gente precisa, claro, contextualizar a lição. A gente precisa ler cada lição, digeri-la e aplicá-la, né? Pelo menos a gente tem que entender como a gente faz assim num culto no lar. Às vezes a gente faz de uma forma simplista e
acaba não tratando de questões mais difíceis, mas a gente precisa fazer essa leitura mais cuidadosa. Segundo passo, meditação. A gente precisa meditar sobre a condição da nossa vida, passar em revista os nossos dias, como Santo Agostinho diz, né? Fazer o que eu fazia em minha vida na Terra. Ao final de cada dia eu passava em revista os meus atos e avaliava os meus atos com um certo distanciamento, né? Como se eu estivesse julgando outra pessoa, se o comportamento foi excelente ou se deixou a desejar, né? Então, há muitas formas de se fazer essa reflexão, essa meditação sobre o nosso estado e a nossa condição como praticantes do Espiritismo. A oração, a prece, é um recurso muito poderoso, né? Não é à toa que nós temos um capítulo para isso, que fala da eficácia da prece, né? Não é à toa também que a prece ali é dividida em 3 funções, né? É pedir, agradecer e louvar ou adorar a Deus. O Espiritismo tem também a lei de adoração, é uma lei da natureza fundamental e que aproxima os espíritos de Deus. E por isso é injustificável que a gente tenha essa noção de que o espírita não precisa adorar, ou que ele não precisa de um culto religioso a Deus. Nós precisamos disso, isso faz parte, complementa o nosso aprendizado, nosso amadurecimento espiritual. Então, o culto, e é claro que não é um culto de uma igreja, mas é um culto em espírito e verdade, ou uma adoração, né, no cenário em que nós estivermos, a todo momento, se possível, mas se não for possível, num momento especial, né, que nós tivermos tempo livre, na natureza, num lugar bonito, né, dedicar um sentimento de gratidão a Deus, uma consciência da presença de Deus e de gratidão a Deus. É isso que é adoração, é isso que é o culto, isso que é o louvor, né? E isso é fundamental também para a gente entender, de fato, não só a natureza do espiritismo, mas também a natureza da espiritualidade humana, da religiosidade humana. É o momento da conexão profunda. Às vezes a gente só faz isso na oração, mas é preciso também ter uma atitude de adoração, que é uma coisa realmente transformadora. E, por fim, pensar a aplicação prática de todas essas coisas, né? O sujeito que está em estado de adoração a Deus, né? de louvor a Deus, ele é imune ao pessimismo, né? Ele não encontra na vida dele espaço nem para lamentações e queixumes, nem para o pessimismo, né? O sujeito que entendeu a filosofia espírita, a mecânica, a dinâmica de funcionamento da vida, ele não se impacienta, ele não se aborrece, ele não tem pressa, ele segue tranquilamente aquilo que o destino reserva para ele, né? E seja feita a vontade do Pai. Então, para a gente terminar, de 1000 maneiras a gente pode enxergar a aplicação prática dos princípios, dos postulados da doutrina espírita. A gente sabe porque a literatura faz isso muito bem, a gente tem uma série infinita de, hoje, palestras no YouTube, de realmente expositores extraordinários que vão mostrar para a gente como fazer aplicações pontuais de um princípio ou outro a uma situação prática da vida. Então fica o convite para todos nós, para que nós deixemos de aprender o Espiritismo, estudar e trabalhar o Espiritismo como uma cartilha que tem informações instrutivas, edificantes, autoajuda, né, no sentido assim mais raso da palavra, mas que não chega nunca a ser um estudo da natureza íntima, prática, engajada dessa proposta que, no final das contas, é uma proposta de reforma íntima, é uma proposta de amadurecimento espiritual. Boa noite. Nós temos a prática de colocar questões. Maravilha. Humberto, obrigado pelo carinho.
Pelo que eu entendi, você está abrindo para as pessoas colocarem algumas perguntas, é isso? Se a gente tiver tempo, né? E se for o hábito de vocês. Não, estamos fazendo nesse processo 1 hora de palestra. Você chegou aqui basicamente agora a 48 minutos. Ok, então. Então, ainda temos aí mais um pouco, caso você tenha interesse em seguir. Não, tudo bem. Então vou falar mais 5 minutos a respeito de algumas dicas de como estudar o Espiritismo, né? De novo, a leitura ela é imprescindível, não tem como ser contornada. A gente não pode entender, mesmo que seja uma proposta de reforma íntima, de conscientização, de amadurecimento do espírito, que aquela massa de princípios filosóficos enfeixadas em vários livros densos, né, por Allan Kardec e depois esmiuçada por uma série de outros autores, encarnados e desencarnados, a gente não pode entender que isso não é uma ferramenta poderosa, não é um contribuinte muito poderoso para esse nosso aperfeiçoamento. Então, embora o aperfeiçoamento ele vai ser feito pelos testes, pelas provas e expiações da nossa vida, né, pela nossa capacidade de produzir, de pôr em prática, de levar adiante esses postulados, a gente não pode esquecer que mesmo pessoas como Chico Xavier e tal passam a vida lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo o Livro dos Médiuns, né? E que seria assim um erro fatal, de uma arrogância também terrível, a gente imaginar que em algum momento nós fizemos já a leitura profunda, a leitura perfeita, esmiuçada, né, e cuidadosa dessa literatura, e que agora a gente pode seguir adiante, a gente pode deixar isso para uma fase superada, já trilhada, e vamos para o próximo tipo de literatura, qual é a novidade que está aparecendo, porque, em primeiro lugar, a não ser que as novidades tenham o mesmo grau de qualidade e densidade, o que nós vamos tender a ver são aplicações, muitas vezes, incompetentes da própria doutrina dos espíritos. Então, a gente vê hoje proliferarem os discursos mais mirabolantes sobre alienígenas, sobre colônias para animais no plano espiritual, né? Os discursos assim muito melosos, muito sentimentalistas, mas que não entregam assim nenhum princípio realmente consolador para a nossa vida, nenhum princípio de esclarecimento que nos leve à consolação, né? Ficam naquela emotividade, naquele sentimentalismo de romances muitas vezes também mal escritos, né? Essa literatura de novidade, ou essas revelações mediúnicas de novidade, elas, na maioria das vezes, vão ser dispersivas. E é por isso que nós devemos tomar o cuidado de fazer, sem preguiça, sem morosidade, múltiplos retornos ao fundamento, à coluna vertebral, digamos assim, lógica, racional, daqueles princípios que são realmente capazes de nos esclarecer e, em função do esclarecimento, oferecer consolação, né? Uma questão importante que os espíritos colocam, que o amadurecimento moral ele decorre, ou ele é um produto do amadurecimento intelectual. Não intelectual como pura teoria, né, mas como fruto da compreensão. Primeiro a gente compreende. Quando eu compreendo, eu começo a me sentir mal de fazer aquilo de errado, por exemplo. Quando eu compreendo, eu começo a ter mais vontade de fazer aquela coisa que é recomendada pela minha consciência. Se a minha consciência ela não sabe discernir o certo do errado, se ela não sabe qual caminho tomar, é muito improvável, muito difícil
que a gente vai ter o amadurecimento moral, porque a gente não sabe nem qual direção a gente está caminhando e pode fracassar miseravelmente. Uma vez que nós tenhamos a compreensão, aí sim nós vamos passar por uma série de provas, que nós acreditamos que aquilo é o certo. Então nós somos de boca ou de consciência, nós somos contra o racismo, nós somos contra os preconceitos de sexo, né, os preconceitos de gênero, nós somos de boca contra a pena de morte, contra o aborto, contra a eutanásia, contra as guerras, contra a indiferença diante das pessoas que morrem à fome, que morrem na mendicância, que vivem, né, desabrigadas. Mas nós não fazemos absolutamente nada a respeito dessas coisas que nós dizemos não tolerar ou contra as quais nós dizemos lutar. Então, nós vamos vendo que na hora do teste, a nossa consciência ela não consolidou ainda aquela lição a ponto de haver um incômodo com o sofrimento do outro, de haver quase que uma exigência da nossa consciência, do nosso caráter, para que a gente faça alguma coisa contra o mal e a favor do bem. Então, uma coisa é compreender que uma coisa é importante, que há uma lei moral ali, de que você não pode tratar mal o outro, ou de que você não pode se considerar superior ao outro. E outra coisa, naturalmente, é você agir de conformidade com essa lei da consciência, agir de conformidade com esse despertamento no começo intelectual, né? Mas o estudo ele é importante, inclusive, para esse amadurecimento moral. Porque a doutrina, ela sendo uma doutrina moral e espiritual, ela vai o tempo todo pregar exatamente isso. É que o espírito precisa ser testado. E uma vez sendo testado, ele sabe, não é que Deus olha lá de cima para baixo, né, e diz, olha, fulano finalmente conseguiu, ele não é mais preconceituoso. Olha, de novo, conseguiu aqui, superou, através da provação, mostrou que superou uma outra má inclinação, que era a luxúria. E agora ele vai ser testado quanto à sua incapacidade de continuar se esforçando, porque a preguiça desvia, etc, etc, etc. Né? Não é assim que as coisas acontecem. É a sua própria consciência que, ao passar pelo teste difícil, vai olhar para si mesma e dizer, bom, até então eu sentia uma inclinação forte, eu sentia um pendor, eu sentia um arrastamento para esse vício, para esse defeito. Agora, mesmo sendo tentado fortemente, eu consegui superar essa má inclinação através de um esforço direcionado, através da conscientização para o meu problema, para o meu defeito, para o meu vício, né? E isso gera no sujeito uma sensação de dever cumprido, uma sensação de satisfação, uma sensação de realização, que é o que nós podemos dizer que é a bem-aventurança. Qual que é o estado dos espíritos bem-aventurados? Não é o estado de quem recebeu um presente de Deus, né? Porque Deus ama inclusive o pecador, né? Mas é o estado da alma que, olha, bom, eu sabia qual era a lei de Deus e agora finalmente eu consegui cumpri-la. E porque eu consegui cumpri-la, eu a consegui cumprir, eu me sinto bem comigo mesmo. Eu me libertei das minhas más inclinações, das minhas paixões. Eu me libertei do jugo, né, dos vícios. E eu finalmente consigo me valorizar, me respeitar e entender qual é o verdadeiro alcance das minhas capacidades. Então, a doutrina espírita ela apresenta essa visão muito bonita do mecanismo de recompensa e punição. A gente usa esses nomes ainda que são os nomes antigos para o processo que, na verdade, não é um processo de um julgamento em que Deus vai condenar uns e salvar os outros,
mas é o processo de amadurecimento da nossa consciência, em que a nossa consciência ela vai sofrer e padecer os efeitos negativos da sua submissão aos vícios e às paixões, ou ela vai vencer, amadurecer e vai colher os benefícios de felicidade, de bem-estar, de amizade, né, de perdão, né, das consequências boas para os relacionamentos com os outros espíritos, de ter superado esses vícios, essas paixões, de ter se mostrado uma alma que é capaz de virtude, que tem a potencialidade da virtude, né? E nós vamos cada vez mais nos amando nesse processo também, né? Nos aceitando como nós somos, tendo menos intolerância para com os vícios que a gente ainda tem, que a gente entendeu e viu o quão longo é o trajeto para um progresso específico. Então, eu acho que vou, agora sim, encerrar, né, nessa fase, lembrando, então, aos amigos que o Espiritismo é uma proposta de transformação da consciência, é uma proposta de reforma íntima. Isso é o que a própria doutrina diz, né? Não é o que eu digo, que inclusive não teria valor, né? Mas é o que a forma como a própria doutrina se apresenta, né? E nós precisamos parar para analisar melhor, tomar um pouco mais de cuidado com qual é a proposta e de que maneira nós devemos reformular o nosso estudo dela para que a nossa abordagem valorize a proposta como ela é. Nem catequese espírita, como nós fazemos muitas vezes, né, de tem que agora passar por Livro dos Médiuns, o pessoal tem que se conscientizar da importância do Livro dos Médiuns. Aí como que é feito aquele estudo? É feito de maneira catequética. Ponto 1, 2, 3, 4, 5. Viram, gente? Que legal, olha só que curiosidade esse fenômeno aqui. Pronto, agora vamos para a Gênese. Um estudo desse escolar, ele tem muito pouca utilidade, né? O estudo que a gente deve fazer da doutrina é sempre o estudo com vistas ao nosso aperfeiçoamento, sempre com a pulga atrás da orelha da necessidade e utilidade daquela lição, porque o pessoal baixou das altas esferas celestiais para vir trazer essa mensagem, né, gente? Então, a gente não pode falhar em ver como isso é importante para nós, como cada uma dessas regras, leis ou princípios são úteis para nós imediatamente. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Tereza, por favor. Estava desativado. Humberto, nós só temos a agradecer o carinho de sempre com que você nos atendeu, a simpatia, o conteúdo que nos trouxe. E eu, pegando a contracapa do seu livro, você citou uma frase aqui de Pelágio, no que você disse, no que você transcreveu. Se não queremos retroceder, devemos correr. Aí nós todos acrescentaríamos, vamos correr, estudar muito, e principalmente vivenciarmos, né, aquilo que estudamos. Isso é primordial. Nós só temos a te agradecer muitíssimo. Leva o nosso abraço a todos os seus. Leva não, né? Continua distribuindo aí, que você não está aqui conosco presencialmente. Nosso abraço aos companheiros que estarão conosco também. E anunciando que para o próximo dia 27, portanto, sábado, 17 horas, nós teremos o confrade Eduardo Guimarães com o tema A Fé Viva ante as Aflições, né? Nesse momento, a nossa irmã Sônia iria fazer a nossa prece e a irradiação, mas ela está com problemas na internet, problemas de conexão. Acabou de avisar aqui no individual, no Zap. Então, nós vamos pedir ao nosso companheiro Marco Aurélio, nosso presidente, que você disse muito bem hoje aí na entrada, né, logo nas suas primeiras falas, que existem diversas pessoas, classificatoriamente falando, né, com as suas atribuições. Uns estudam,
outros trabalham colocando mão à massa, na limpeza, outros dirigem a casa, dirigem estudos, são passistas. Nosso companheiro hoje merece o nosso aplauso, porque ele esteve lavando a casa, é o nosso presidente. Tá? Então, por isso, ele vai receber o prêmio, que é a nossa prece de irradiação. Só por isso, viu? Então, Humberto, mais uma vez, obrigado, tá? Pela tua presença junto conosco, pelo carinho de nos atender. Marco, eu que agradeço. Obrigada. Mais uma vez, em nome da nossa direção, né, eu agradeço, Humberto. Tivemos juntos numa primeira oportunidade, né, naquele seminário, e a gente fica muito agradecido de estar com você novamente. Vamos, então, voltarmos à nossa paz interior, à tranquilidade, pensando em Deus, nosso Pai Criador, em Jesus, nosso Mestre, em Agostinho, patrão da nossa casa. Que essas boas vibrações possam estar atingindo a todos aqueles que sofrem nesse momento. A gente lembra dos nossos irmãos que desencarnaram em consequência da Covid, pedindo a Deus, nosso Pai, que eles possam ser recebidos e despertarem com tranquilidade no plano espiritual. Pedindo também a Deus, nosso Pai, que os nossos irmãos dos hospitais espirituais também possam receber essas boas vibrações, porque o trabalho também se encontra intenso. Os nossos irmãos precisam dessa luz, dessa força, para receber esses nossos irmãos que partiram. Que essas vibrações possam atingir também a família de cada um, que possam entender que a lei tem que ser cumprida, mas que no futuro estaremos todos nos encontrando e vivermos juntos novamente. Que essas boas vibrações possam atingir todo esse nosso planeta, todo esse nosso orbe, onde se encontre alguém em sofrimento, um espírito em sofrimento. Que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre com cada um de nós e que possamos dividir essa paz com todos que cruzarem o nosso caminho. Graças a Deus. Então, nós vamos encerrando por aqui e, mais uma vez, agradecendo o nosso irmão Humberto e lembrando de sábado às 17 horas, nosso irmão Eduardo Guimarães. Uma boa noite para todos. Boa noite e fiquem com Deus. Abraços. Obrigada a todos.